Uma boa noite aqui a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no nosso canal. E hoje nós estaremos trazendo o título aqui, um vídeo falando sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor Jesus que Ele tem para mim, para você e para cada um de nós. Deus, Ele praticamente tem a misericórdia dele. A misericórdia diz que a misericórdia dele dura para sempre. Porém, o que adianta uma pessoa pede perdão a ele, mas continua caindo no mesmo pecado? É o que nós iremos falar aqui. Que muitos podem falar assim, no final eu peco num dia e no final do dia eu peço perdão a ele. E assim sucessivamente, mas não. A pessoa faz isso uma vez e toda hora. Não é assim, meu amigo, perdão. Iremos hoje falar sobre qual é o perdão sincero que você deve fazer a Deus. E para você não cair toda hora nesse erro, nesse pecado que você tem feito. Porque sabemos que na sociedade que estamos, ficar errando, fazendo o mesmo pecado, às vezes eles nem levam em consideração que isso é errado. Pois o mundo hoje não se preocupa com as coisas espirituais, não é mesmo? Eles que mesmo querem as coisas carnais. Se o mundo é carne e Deus é espírito, Deus e aqueles que são dele vão se preocupar com as coisas espirituais. Porém o mundo e aqueles que são do mundo vão se preocupar com as coisas que são carnais e passageiras que vão levar elas ao inferno. Então, nós iremos hoje falar sobre isso, sobre a misericórdia que Deus tem. Mas não é por causa que Ele tem misericórdia que você deve ficar toda hora caindo no mesmo pecado, né? Mas é o que você vai entender mais ao longo deste vídeo. Estaremos então hoje lendo aqui a passagem do livro de Salmos, capítulo 51, onde Davi confessa o seu pecado aqui. A gente leu muitas vezes esse capítulo aqui que fala sobre realmente um pedido de perdão sincero. Davi foi um rei que foi realmente um dos personagens bíblicos que a gente pode pegar de exemplo, que foi a pessoa que fez um pedido, né, de perdão mais sincero de verdade. É o que nós iremos aqui ler. No versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, o salmista Davi diz assim: Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, ou seja, os meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui realmente a gente sabe que Deus ele é misericordioso. Ele é benigno, né? É bondoso. Ele vai ali nos ouvir. Deus ele não é uma pessoa que é desumilde como os seres humanos são, né? A maioria dos seres humanos. Ele é uma pessoa que vai ver ali aquele tá sendo sincero, como ele viu Davi, e vai perdoá-lo. Pois Deus ele vê o quê? O coração da pessoa. Ele vê o coração do ser humano, porque se Deus que criou o ser humano, ele sabe todas vamos dizer assim, as coisas do ser humano. Ele sabe o que o ser humano está pensando, ele sabe o que você está pensando, o que a gente está nesse momento temos no nosso coração, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então quem somos nós para esconder alguma coisa de Deus? A gente pode esconder do ser humano, de uma pessoa, a gente pode esconder do seu amigo, da sua familiar, mas de Deus a gente não esconde nada. Então, Deus ele é misericordioso, isso é um fato. E aqui, pelo pedido do salmista, ele está realmente sendo sincero. E ele fala, apaga as minhas transgressões, ou seja, apaga os meus pecados. Ou seja, Deus ele tem esse poder de apagar os pecados, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, aqui a gente vê assim, talvez você que não sabe muito bem da história que, principalmente porque Davi aqui ele está pedindo perdão, teve um período de que Davi viu quando ele estava caminhando por aí, ele viu da janela da casa de uma mulher chamada Batseba, que ela estava se banhando, ou seja, tomando banho, e ele viu ela nua. Então, vendo aquilo, ele ficou com desejo de tê-la. Aí ele possuiu ela, e ele descobriu que ela era esposa de um dos melhores soldados dele. Já que ele era rei, né? Ele tinha um dos melhores soldados dele, que era Urias. Sabendo disso, aliás, Davi já tinha meio que engravidado ela. Então Davi ficou com medo, então ele fez isso. Então o que ele fez? Houve um período de guerra e ele colocou Urias ali na frente da batalha, porque meio que os que estavam na frente tinham mais chance de morrer. Aí é o que aconteceu, Urias acabou sendo morto por um dos soldados lá outra nação que estava entrando em guerra contra Israel.
Aí com isso, tudo isso que aconteceu, houve o profeta lá que por Deus, né, por ordem do Espírito Santo, falou ali, falou sobre Davi, sobre esse pecado. Então Davi ele sempre estava sendo meio que, vamos dizer assim, assombrado pelos seus próprios erros e seu passado que teve. Porque o que ele tinha feito antes, Davi sempre tinha isso na cabeça. Então ele declarou: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele sempre estava sendo perturbado por aquilo. No versículo 4 diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, ele estava fazendo uma máscara, se escondendo daquilo, tentando se esconder daquilo que ele tinha feito. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só o que a gente vê aqui, que foi um pedido verdadeiro e sincero. Davi ele sabia que ele podia esconder qualquer coisa do ser humano. Ele podia esconder qualquer coisa do povo, da nação, de todo mundo ele podia esconder. Mas ele não podia esconder de Deus. Ele não podia esconder do Senhor dos Exércitos. Então, meu amigo, eu te falo aqui nesse momento. Deus, ele não é bobo. Deus não é bobo. Você pode estar pecando toda hora, fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo, tropeçando na mesma pedra. E você sabe que aquilo é errado. Você tem a consciência, porque você já ouviu a palavra alguma vez. Então você tem consciência de que aquilo é errado. Mas mesmo assim, todo dia você ali tá à noite pedindo perdão a Deus por aquele erro ali, mas não é um pedido sincero. Deus viu o coração de Davi naquele momento. Deus perdoou Davi. Davi foi salvo, principalmente que se Davi carregasse esse pecado com ele e não confessasse esse erro para Deus, pedisse perdão, eu posso colocar toda a minha certeza de que Davi não teria sido salvo, o rei Davi. Ele com certeza não seria salvo. E você vê que ele declarou tanta sinceridade que ele escreveu isso, mas ele escreveu totalmente para todo o povo. Tanto que está no Salmo 51. Tá? Ele colocou num dos salmos destacados, Salmo 51. Ou seja, ele não teve medo de colocar o vergonha. Assim, o povo pode pensar. Ele, talvez com certeza teve uma vergonha no início, principalmente porque todo mundo soube. Mas ele não se importou com isso, confessou a Deus, porque ele sabe, é melhor eu fazer isso do que perder minha alma, do que perder minha salvação. Porque Deus ele me salvou quando ele me escolheu, mas agora eu vou perder, vou jogar essa escolha que Deus me deu no lixo e perder a minha salvação? Não, de forma alguma. Davi foi sincero, Davi reconheceu o pecado dele, é o que você deve fazer. Se você tem escondido esse pecado, talvez você deve ser de uma denominação, você deve ser da igreja, você deve estar escondendo, ou melhor, tentando esconder esse pecado aí, né? Do pastor, do obreiro, disso e aquilo outro. Você está escondendo, você pode até estar escondendo bem. Porém, você acha que está escondendo de Deus? Você não está escondendo de Deus. Deus sabe o seu íntimo, Ele sabe o seu coração. O salmista deixa isso claro no versículo 6. Escamos a verdade no íntimo. E no oculto me faz conhecer a sabedoria. Ou seja, Deus sabe tudo aquilo que tem no íntimo do ser humano, e até aquilo que não está à mostra, Ele sabe. No oculto, aquilo que o ser humano não consegue ver, Deus vê. Deus consegue ver, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, que o ser humano consegue contemplar. Então, o que você está escondendo, meu amigo? O que você tem estado escondendo? Coloca esse pecado, esse erro, nas mãos de Deus, e coloca também na tua cabeça uma coisa: eu não vou tropeçar nesse pecado agora, eu não vou continuar pecando, fazendo esse mesmo erro. Ah, Vinícius, eu sei que é difícil, você largar um pecado, aquilo que tem agradado a sua carne, porque o pecado ele agrada a nossa carne. A carne pede mais e mais toda hora. Quando a gente peca uma vez, ele quer que a gente peque toda hora, toda vez ele quer que a gente peque. Porém, se você colocar esse pecado, esse erro que você tem batalhado, até mesmo para esconder, Deus vai te perdoar. Mas você tem que ser sincero, você não deve pedir só por pedir e depois fazer de novo. Mas, Vinícius, o que eu faço para não cair no erro, esse erro novamente? Tanto que eu falei, né, no começo do vídeo, que eu ia mostrar aqui, o melhor, do Espírito Santo é mostrar o que você tem que fazer para você não cair nesse pecado de novo. Você primeiro entregue nas mãos de Deus e, principalmente, santifique a sua alma, santifique a sua vida nas mãos dele.
Se você colocar sua vida nas mãos dele e você receber o Espírito Santo, meu amigo, arrebentou. Porque se você buscar o Espírito dele e o receber, você vai conseguir apenas estiver no comando dele. Está no comando dele. E ali você vai receber a maior das maiores, vamos dizer assim, a maior das maiores momentos que deveria acontecer na sua vida, que é a busca. Você vai buscar o Espírito Santo e o recebê-lo. Se você quiser saber mais sobre o Espírito Santo, você pode acompanhar nossa live anterior aí. Nós temos uma live, nós fizemos uma live. Tá aí anteriormente essa live. É a busca ao Espírito Santo. Foi sábado que a gente fez. Foi ao vivo a busca. Tá gravada aí, você pode assistir a busca. E eu sempre pensei assim, eu vou deixar as buscas ao vivo e depois eu deixo em não listado, pra ninguém ver ou em privado. Mas não, meu amigo, a gente tem que seguir a direção do Espírito Santo. Então, meu amigo, tá gravado aí. E se você quiser, você pode pular para a parte do Espírito Santo que a gente busca, que a gente fala da palavra. Você faz as que você quer, praticamente. Mas você tem que entender uma coisa. Se você quer realmente ter o Espírito Santo e largar essa vida velha, esse pecado que você tem vivido até aqui, você tem que receber o Espírito dele, entregar sua vida nas mãos dele. Aí você vai ver que ele vai mudar a sua vida. Ainda hoje, ainda nessa segunda-feira que eu tô gravando, ainda nessa segunda-feira, ele vai mudar a sua vida. Basta você ser sincero a ele, que ele vai te ouvir. Amém? Então é isso, meu amigo. Deus venha nesse momento colocar isso na sua mente. Você coloca primeiramente no seu coração e ele venha derramar o Espírito dele sobre a sua vida. Se você quer, se você está sendo sincero e você clamar a ele nesse momento onde você está, não importa o lugar que você esteja, se você clamar a ele, você vai receber o perdão dele. Você vai receber o perdão dele. Agora eu tô tendo uma direção também, meu amigo, de fazer uma oração. Deus, ele quer que eu faça uma oração para você agora. Você que está querendo largar esse pecado, você vai entregar esse pecado nas mãos dele agora. Receber essa direção agora. Você vai agora, nesse momento, entregar esse pecado, isso que você tem vivido nas mãos dele. Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com ele nesse momento. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor receba, meu Pai, nesse momento, a vida dessa pessoa que veio assistir, meu Pai, esse vídeo, que não foi por acaso, meu Pai, foi o Senhor que colocou nesse momento para ela. Meu Deus, eu sei de uma coisa, que o Senhor, meu Pai, quer mudar a vida dessa pessoa, como o Senhor mudou a minha. O Senhor quer fazer a mesma coisa na vida dessa pessoa. Então, meu Deus, nesse momento, se essa pessoa está sendo sincera, está sendo humilde nesse momento diante do Senhor, entrega nesse momento esse pecado, esse erro, essa falha que ela tem vivido até agora nas tuas mãos. Nesse momento, meu Pai, ela recebe o teu perdão. Entrega, meu amigo e minha amiga, esse erro, esse pecado, essa falha nas mãos de Deus, para que você nesse momento receba o perdão, receba a misericórdia dele nesse momento. Entrega nesse momento esse erro, esse pecado, não seja qual for, Deus tenha misericórdia de perdoar você nesse momento. Então, em nome do Senhor Jesus, agora nesse momento, meu Pai, que o Senhor receba a vida dessa pessoa também nas tuas mãos, receba a nossa vida nas tuas mãos e dê forças, meu Pai, para cada um nesse momento. Essa pessoa que tá, meu Deus, sabendo que vai ser difícil seguir o caminho, meu Pai, de ficar largado desse pecado, meu Deus, se largar esse erro, mas que o Senhor dê forças, meu Pai, que venham do teu Espírito para ela, e ela receba a tua presença, meu Deus, o teu Espírito Santo, através do Senhor, pela misericórdia e a sinceridade que ela tem diante de ti. Nós entregamos tudo isso nas tuas mãos e desde já te agradecemos por tudo. Receba toda a nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amigo. Receba essa paz, esse alívio que vem do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus, para a sua vida. E escolha, meu amigo, largar o pecado, largar essa vida que você tem vivido, para ter uma vida com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, nesse momento, em nome de Jesus.